Oh, glória a Jesus, oh, glória a Jesus. Arabai, chorecandoreias. Aremanche, oreias, sorebaia, anchoraias. Eu vi a sua glória. Eu vi a sua glória. Aleluia, 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 aleluia. Ele já está aqui, ele já chegou. E chegou faz tempo, glória a Jesus. Ele chegou faz tempo nesse ambiente. A glória é dele, o louvor é dele, a adoração é para ele. Tudo aqui é para a glória do nome dele. Então quem veio adorar pode adorá-lo. Tem a liberdade para adorá-lo. Oh, ele é o dono da casa. Nada do que... Oh, nada está no nosso controle, tudo é dele, para ele, para a glória do nome dele. Aleluia, aleluia. Deixa ele te encher, te renovar, para que você sinta a plenitude desta glória que ele divide conosco nesta noite. Glória a Jesus. Eu cumprimento essa linda igreja com a paz do Senhor, amém? Eu estou feliz demais de retornar a esta casa. Pelo menos 2, 3 vezes no ano eu estou aqui, né, pastor? Glória a Jesus. Que Deus continue abençoando esta casa, pastor José Mário, com todo o seu corpo de obreiro, pastores, auxiliares. Que o céu continue dando crescimento à vida de vocês, adestrando a mão para continuar nesta peleja. Que Deus continue abençoando a vida da minha amiga. Eu vi ela ali, ela é pequena, mas eu a enxerguei, irmã Iracema. Glória a Jesus, que Deus continue cuidando de você, minha cheirosa. É sempre uma honra revê-la, porque além de estarmos na casa espiritual, nós somos amigos. Glória a Jesus. Pastor Mário é um pastor amigo da minha casa, e a gente está sempre em oração. Eu creio que ele por nós e nós por ele, e isso é maravilhoso. Então eu glorifico a Deus pela vida do pastor Mário e da sua família. Que Deus continue abençoando, cuidando. Tive alegria nessa noite de reencontrar Jacira, essa linda, cheirosa. Tem que voltar lá, viu? O cheiro já está saindo, aí tem que refazer para a gente continuar com o cheiro, com a essência do que Deus colocou sobre a sua vida. Que Deus continue cuidando, abençoando e fortalecendo. É pregadora da palavra, né? A gente, hoje, aqui eu já cheguei sendo intimidada. Quando eu cheguei ali na escada, o pastor, aleluia, o pastor me apresentando, aí chegou, está subindo um outro pastor, está ali, e ele disse assim: esse aqui é o mestre dessa igreja, professor. Eu disse: epa, então é melhor passar a oportunidade a ele, né? Glória a Jesus. Mas nós glorificamos ao Senhor, porque nós somos todos servos, todos, aleluia, estamos aqui como ferramentas na mão de um Deus que é poderoso. Que Deus abençoe meu amigo, pastor Nico Marques, não podia deixar de falar, né? Foi ovelha nossa por muitos anos, glória a Jesus, casou, glória, está ali a varoa, e continua dizendo que Jesus é bom. Irmão pastor Sérgio, que Deus continue, Sérgio Bernardino, também um amigo de longa data, e todos os demais pastores por onde já passamos, que o Senhor continue cuidando de cada um de vós. E sem mais delonga, abre a sua Bíblia, livro de João, capítulo 1. Oh, glória, vamos ao tema sugerido para essa festividade, que é o verso de número 14. João, capítulo 1, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 1, verso de número 14. Glória a Jesus, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Você achou? Diga glória a Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você repita comigo: e vimos a sua glória. 2, 3. Mais uma vez, olhe para o teu irmão e diga: e vimos a sua glória. Aleluia. Pode tomar o seu assento adorando a Jesus
pela sua palavra. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. O Senhor, aleluia, é maravilhoso. E João, quando vai escrever acerca de Jesus, João, ele tem um amor tão grande que nas suas palavras a gente vê isso claramente, aleluia, sendo extraída da vida de João, através das páginas e da leitura, quando estamos clamando, orando, falando com o Senhor. João, ele vai falar de um Cristo que viria para ser o Salvador, para ser, aleluia, o remidor, para ser a moeda de troca. João, ele vai falar de um Senhor que é vestido de glória, que é rei, que é, aleluia, rei dos reis, melhor dizendo, que é Senhor dos senhores, que é o Filho unigênito, aleluia, que está sentado à destra do Pai Deus, aleluia, e ele vai dizer que este Senhor, ele viria, aleluia, para morrer, ele viria para ser entregue por amor a nós. O capítulo 1 do versículo de João está falando a uma classe de crente, a uma classe de pessoas, aleluia, que não criam que Jesus ou que Deus era o Senhor. Eles falavam de Deus meio que ignorando, dizendo: quem é este Deus que nunca ouvimos falar dele? Quem é este Senhor que nunca se manifestou para que nós o reconhecêssemos ou atribuísse a ele a honra que a ele é devido? Aí João pega o capítulo 1 para descrever, dizendo: através do Filho conhecereis o Pai, através da manifestação do Filho sabereis vós quem é o Pai. Ninguém nunca ouviu falar do Pai, ninguém viu o Pai, ninguém esteve com o Pai, ninguém participou, aleluia, da glória do Pai, mas através do Filho chegaremos ao Pai, através do Filho encarnado, aleluia, nós estaremos perto do Pai. E o próprio Jesus, no capítulo 14, ele diz, aleluia, eu sou o Pai e o Pai sou eu, o Pai habita em mim e eu habito no meu Pai. Oh, glória a Jesus. Aí João, no capítulo 1, ele vai tentando convencer, ele vai tentando apresentar este Cristo que viria. Eles não conseguiam entender como ele sendo rei, como ele sendo Senhor, como ele sendo Deus, aleluia, podia habitar entre os homens, podia estar entre os homens. Aí João começa a descrever, dizendo: pois bem, se prepare, porque ele virá como a luz do mundo, a luz dos gentios, para remir, aleluia, para salvar. Vocês chegaram até aqui debaixo de uma lei de Moisés, e a lei era dente por dente, olho por olho, e ninguém foi capaz de cumprir a lei na sua totalidade, aleluia. Mas o que vai vir vestido de graça, vestido, aleluia, de autoridade, não mais para manifestar a força da lei, mas para abrir a porta para dar acesso ao Pai. Oh, glória! E ele está falando de Cristo, ele está falando de Jesus, aquele que viria nascido de mulher para cumprir o propósito de resgatar o homem, aleluia, do seu pecado, para resgatar o homem da condenação eterna onde vivíamos ou estávamos sentenciados. Ele está dizendo: gente, ele vai vir, oh glória, o grande, o rei, o Senhor, aleluia, o que se assenta no céu e faz da terra calçada para os seus pés, aquele que antes que alguma coisa existisse, ele já era. João descreve dizendo: antes de mim ele já era, e depois de mim não haverá outro. Oh glória! Ele está dizendo:
ele vai se usurpar de ser Deus, para ser 100% Deus, e para ser 100% homem, para sofrer todas as aflições, humanamente falando, para que ninguém, aleluia, para que ninguém bote em cash o que ele é, aleluia, a grandeza do seu nome. Aí João tenta explicar, aleluia, tenta explicar, mas como explicar um Deus tão grande? Mas como explicar um Senhor, aleluia, que não tem começo e não tem fim, porque ele é o princípio de todas as coisas. João está tentando explicar lá na criação de Gênesis, ele já era, e ele estava junto ao Pai dizendo, haja luz. Ele estava diante do Pai dizendo, façamos o homem antes que alguma coisa existisse na terra. Ele já era. João é dizendo, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, e tudo estar diante dele. Foi ele que deu separação da terra seca, as águas, foi ele, aleluia, que criou o homem do pó da terra. Ele estava lá no princípio e ele vai até o fim, como Deus, como Senhor. Como explicá-lo? Como explicá-lo? Como explicar um Deus tão grande? Só para você entender, ele é tão grande, que a Bíblia vai usar linguagens de figura para dizer que ele tem mão para abraçar, que ele tem pé para caminhar. Oh, glória! Mas ele é eterno, ele é de eternidade a eternidade. Oh, glória! Então ele não tem começo, ele não tem fim. Oh, ele pega a terra na palma da sua mão. A Bíblia diz que ele pesa o vento na palma da sua mão. Salomão descreve dizendo, depois de ter construído o templo, ele descreve, quem sou eu para pedir que tu habites aqui, se nem o céu dos céus comporta o tamanho da sua glória. Quem é este homem? Quem é este Senhor que nós, com a nossa pobreza de linguagem, podemos definir? João está tentando, e ele começa a dizer, tudo é planejado por ele, arquitetado por ele, porque ele é o maior arquiteto do universo. Nada foge do seu controle. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, enviado para a remissão do pecado do homem. A glória! João, o evangelista, está escrevendo. Então ele começa a falar e mostrar como se daria isso nos capítulos a seguir, nos versículos a seguir. Oh, glória! Ele diz, ele virá para que a graça seja manifesta através dele. Aleluia! Ele está dizendo, houve um gemido, houve um grito de uma humanidade sentenciada à morte. Glória! Nós olhamos do céu para a terra e não encontramos ninguém, nem o justo, nem um santo que pudesse ser a moeda de troca. Oh, glória! E eles estão dizendo, pastor Mário, olha que a gente tentamos com os profetas, tentamos com os reis, tentamos, oh glória, com os homens ao longo das gerações. De tempo em tempo, o Deus do céu puxava e sojava uma flecha polida para de alguma forma amenizar a dor da humanidade, para de alguma forma, aleluia, aliviar a dor do seu povo, mas nenhum deles foi capaz. Todos eles, de algum modo, aleluia, cometeram algum delito que não fez capaz o suficiente de pagar esta dívida, de fechar esta lacuna na história. Oh, e havia um grito
grito de quem? Um grito, aleluia, de almas que clamava dizendo que a promessa se cumpra, que a promessa se cumpra, que promessa, se pois o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ei, se pois o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele não está falando do Pai, ele está falando do Filho. Ele está dizendo: eu vou enviar o meu Filho e ele será o perfeito. Ele será o homem perfeito que virá para resgate da humanidade. E além de Maria, tinha uma humanidade dizendo: como será isso? Como pode um Deus tão grande vir na terra, viver como homem entre os homens, abrir mão, aleluia, de toda a sua glória, abrir mão de toda a sua majestade? Entenda, irmãos, o que eu vou dizer nessa noite. O Senhor não abriu mão da sua divindade. Ele era 100% Deus e permaneceu na terra 100% Deus, mas também se tornou humano, e como humano 100% sofreu todas as necessidades humanas, para entender quando você chora o que você sente, para entender quando você tem fome qual é o sentimento que você tem, para entender quando você clamar, aleluia, ele dar ouvido a tua, aleluia, ao teu gemido. Ele sofreu as mesmas aflições, aleluia, na condição de Deus e na condição de homem 100% humano. Aí tem uma pergunta dizendo: como se dará isso? E como eu estou hoje no culto das irmãs, vamos falar um pouquinho de como se deu isso. Quando a gente vê Jesus surgindo no cenário, a gente não vê um Jesus adulto, a gente não vê um filho de Maria e de José surgindo no cenário, um homem, como foi no Éden, como foi, aleluia, na história de Adão e Eva. Não, Jesus não surgiu homem. Adão foi gerado, foi criado, foi formado homem, aleluia, para governar o jardim, aleluia, para habitar no jardim, para usufruir da presença e da glória que, aleluia, que o Senhor havia colocado no jardim. O Senhor visitava Adão, o Senhor visitava Eva, tinha a presença dele, mas nasceram já, ou foram criados já, adultos, para governar, aleluia, o jardim, para colocar nome aos animais, para colocar nome aos frutos da terra. Aleluia, Adão foi criado homem, mas quando Deus, na sua onisciência, pensou em alguém, aleluia, pensou no seu filho para salvar a humanidade, ele não queria homem, ele não planejou um homem, ele pega o seu filho, esse grande que a gente tentou aqui descrever, aleluia, que é infinitamente maior e melhor do que tudo aquilo que a gente possa pensar ou imaginar, porque a gente é tão pequeno que fechando o olho a gente só enxerga a mão, que fechando o olho a gente só enxerga o resplendor da sua glória. Ele pega o seu filho unigênito, Rei dos reis, Senhor dos senhores, transforma ele em uma partícula de uma célula. Oh, glória! Desvia, vai o resto. Ele vai habitar entre os homens, porque no céu descreve Isaías que houve uma reunião e estavam pensando e perguntando para os outros, dizendo: e agora quem enviaremos? Quem há de ir por nós? A quem enviaremos? Quem há de ir por nós? O leão se manifesta, o Rei dos reis se manifesta, o que é rei se manifesta, não se manifesta como leão, não se manifesta como rei, mas desce a condição de cordeiro para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele está aqui, 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 Ele está aqui. Nós estamos sentindo a sua glória, nós estamos vivendo a
aleluia. Olhe para a irmã que está do teu lado e diga para ela: por você ele veio. Para te ver nesse culto aqui hoje ele veio. Para ouvir o teu glória ele veio. Para ouvir o teu aleluia ele veio. Para você poder levantar as mãos e dizer: sou livre, sou livre, sou livre, sou livre. Ele se usurpou de ser Deus. Ai, para aleluia, por causa de nós ele veio. A glória. E a Bíblia vai dizer que o anjo Gabriel, ele visita a Galileia, Nazaré, aleluia. E ele vai ter com uma virgem despojada com varão, e você conhece a história. Ele chega dizendo para Maria como seria, como ela geraria aquele que era obra e graça do Espírito Santo. Ele deixa bem claro: Maria não vai ter intervenção humana, mas ele será humano. Não vai ter nenhum recurso humano, será obra e graça do Espírito Santo. Como será isso? O Espírito Santo virá sobre ti. Oh, glória. O Espírito Santo vai te encher, Maria, de um jeito que ele vai criar um envolo. Se você ler esse texto, se você ler esse nascimento de Jesus, tudo está com a presença do Espírito. João está tentando explicar quem é o Pai. João está tentando explicar quem é o Filho. Mas logo ele apresenta a terceira pessoa, o Espírito Santo. Ele diz: então os três são um, a glória. E os três estão trabalhando unidos para o projeto maior. Ele diz: o Espírito Santo virá sobre ti. E preste atenção no que eu vou dizer agora para você não sair daqui murmurando. Porque todo o nascimento, porque tudo que envolve o nascimento, a vida de Jesus, tem sempre a presença do Espírito Santo. Ô, glória! A gestação, tudo que envolve a gestação e a vida de Jesus tem a presença do Espírito Santo. Por quê, missionária Vânia? Porque nós não suportamos a sua presença. O nosso corpo humano não, aleluia, não suporta receber o Filho. Nós não temos força, nós não temos organismo que seja suportável ao tamanho da sua glória. É por isso que ele diz: eu envio o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É a redoma que nos faz arebaia, que nos faz possível, aleluia, receber a voz, a presença dele na nossa vida. É por isso que quando a gente ora é pelo Espírito, quando a gente guerreia é pelo Espírito, quando a gente fala com ele é pelo Espírito, quando ele quer falar conosco é pelo Espírito, porque corpo humano não suporta a sua glória e nem a sua presença. O Espírito tem que vir na frente. O Espírito Santo tem que nos fazer capaz, a glória, de sermos ouvidos por Ele e para ouvir Ele. O Espírito Santo tem que estar presente. Aí ele diz: Maria, o teu ventre só vai suportar, porque o Espírito Santo vai enchê-lo, criar um verbo, oh, aleluia, entre você e Ele está o Espírito, entre a tua barriga, o teu útero, está o Espírito, te fazendo capaz de resistir à presença dele habitando dentro de você. Então vamos acabar, irmãos, que essa bobagem, que essa meninice que a gente tem vivido aí. É pregadores pregando, dizendo: ele está aqui, ó, falando aqui, ó. Não, ele desceu o próprio desceu o quê, filho? Se ele pisa aqui, a gente é consumido pelo resplendor da sua glória. Se não é o Espírito para preparar o caminho, para conduzir a gente não consegue. Oh, glória! Mas através do Espírito a gente tem acesso ao Filho, e através do Filho a gente tem acesso ao Pai. Oh, glória! Ele está profetizando, Gabriel está falando a Maria, está dando instruções como seria, dizendo: ele é grande, Maria,
Ele será grande, conhecido por toda a nação. Todos ouviremos falar do teu filho. Ele será grande, poderoso, majestoso. Oh, glória a Jesus. Oh, aleluia. Maria está se alegrando e de repente ele dá um sinal dizendo, oh glória, ele dá um sinal dizendo, para que Maria entendesse a grandeza desse Deus, ele diz, mas não se preocupe, Maria, porque o mesmo Senhor já subiu as montanhas de Judá, já foi ter com a sua prima Isabel. Isabel já está gerando aquele que vai ser o precursor, aquele que vai ser o arauto, aquele que vai preparar o caminho. Ele está dizendo, ele se usurpou de ser rei, mas ainda é rei. E o rei tem que ter um arauto, todo rei tem que ter alguém com a trombeta anunciando, aí vem o grande, aí vem o rei. Oh glória, ei, ela solta, deixa Maria para Isabel, ele solta, deixa para Maria, dizendo que Isabel já estava grávida de 6 meses de João Batista. Nós estamos lendo o livro de João, o evangelista. E agora, missionária, agora eu estou falando de João, o Batista. João Batista não é Batista de sobrenome, mas é Batista porque era o batizador. Logo que começaram a ver ele no Jordão, começava a dizer, lá vai o batizador, lá vai o batizador. Então ele se tornou o João o Batista. E João o Batista estava de 6 meses dentro do ventre da sua mãe. Oh glória! E Maria, quando recebe a notícia, ela apressadamente ela sobe as montanhas, porque houve um tempo em que as mulheres, aleluia, levávamos no rótulo a fama das fofoqueiras, mas a mulher que serve ao Senhor, ela não tem esse rótulo. Por quê, missionária? Porque antes que o mundo a conhecesse, quem a chamou já o conhecia e chamou ela para ser anunciadora de boas novas. Então é assim, Jesus passa pela gente e diz, eu vou para Caetés e hoje eu vou estar presente. Aí a gente vai pela rua convidando as amigas, dizendo, vambora gente, tem culto hoje em Caetés, e Jesus já avisou que vai estar lá, Jesus já avisou quem vai estar lá. A gente é anunciadora de boas novas. Maria, quem está comigo diga glória. Maria, entendendo que aquela que era estéril, sua prima Isabel, agora estava gerando, rapidamente ela sobe as montanhas de Judá, oh glória, e vai ter com Isabel. Agora olhe para mim e retome a sua atenção. Maria, eu quis falar de Maria e Isabel porque a gente está no dia que é das irmãs, e vamos falar um pouquinho das mulheres, porque a mulher teve uma participação linda nessa história, diga-se de passagem. Oh glória, o pastor Mário já nos deu elogio aqui hoje, dizendo que a gente é 80% da igreja, e sempre fomos. Oh glória a Jesus. Olha aqui para mim. Maria apressado sobe as montanhas. A Bíblia vai dizer que ela chega na tenda de Isabel e Zacarias. Oh glória a Jesus. Eu não sei, irmã, em que compartimento Isabel estava quando Maria chega, mas fato é, aleluia, ainda bem que o mestre está balançando a cabeça, está indo bem, glória a Jesus. O fato é que ela não diz que viu, ela diz que a voz chegou aos ouvidos. Então o contato não foi visível, o contato foi pela audição. Ela ouviu a voz de Maria, que cumprimentou na porta da tenda. Chegou! Chegou! Quem chegou com ela? O Espírito Santo.
Peraí, Maria, eu vou na frente. Esse encontro eu não perco. Esse encontro eu que preparei. Peraí, Maria, eu vou na frente. Fazer o quê? Preparar o caminho. Para quê? Para Isabel resistir você e para você resistir Isabel. Aí ela chega e cumprimenta. A Bíblia vai dizer que Isabel, aonde estava, ao ouvir a voz de Maria, ela é cheia do Espírito Santo. E João anunciador, o arauto, está no ventre da sua mãe 6 meses. Ele pula, ele pula, ele pula, ele pula e anuncia a sua mãe. É João que anuncia, missionária. O ministério de João já começou no ventre, porque quando Isabel vira para cumprimentar Maria, ela já sabia quem estava no ventre de Maria, e ela dá um grito dizendo: quem sou eu para receber em minha casa a mãe do meu Salvador? Sebaraia. João anunciou dizendo: mamãe, o Salvador já está entre nós. Mamãe, o Salvador já está na terra. Mamãe, tu vai receber na sua casa a mãe do teu rei, a mãe do teu Senhor. Dá uma olhadinha para o teu lado aí e vê se não tem uma mulher cheia do Espírito. Porque se ela estiver cheia do Espírito, irmã, se prepare, se prepare. Eu vou contar os segundos para você começar a sentir também a graça do Senhor. Porque quem carrega a presença dEle contagia. Porque quem carrega a presença dEle inflama. Porque quem carrega a presença dEle não precisa dizer o nome, não precisa anunciar quem é, não precisa ter nome na faixa, não precisa dizer filho de quem é o Espírito que testifica, é o Espírito que diz, é o Espírito que transborda, é o Espírito que anuncia, dizendo: tá cheio, tá cheia, tá cheia. Que mandarás, shuricamaianarabaia, regamanas. Para de bobeira, a igreja nunca precisou de nome na faixa de rede social para ser apresentada. Ela chega com voz de buzina, com voz de trovão, com voz do Espírito, com voz de muitas águas, com brisa suave, mas chega dizendo: Ele habita. Ebaraia, raia, tebecandaraia. O meu entendimento pequeno, eu estou tentando concluir, o meu entendimento pequeno, pobre, de pregadora desta geração. Tu imagina, aleluia, oh meu Deus, tu imagina 2 pregadoras como está eu aqui hoje, a minha linda ali. Jacira, tu imagina, Maria chegando, literalmente, com o rei na barriga. Tem umas por aí, com produto da Shopee, está se achando. Porque hoje ninguém identifica mais o falso do verdadeiro. Então está tudo certo. Todo mundo conhece preço de tudo, mas valor de nada. Ei, então a Shopee está enriquecendo. Ah, glória! Vendendo importado por preço de banana. Aí tu chega importada que custou 20 mil, 30 mil, e tu tá com uma de 30 e tá tudo bem, ninguém sabe o que é. Ó, mas quando o Espírito está presente, Ele revela. Aí eu tenho uma Maria com o rei na barriga. E uma Isabel que está com João, o arauto, o que vai estender o tapete. Tarerebaia. Oh, que nasceu, para quê, missionária? Porquanto o rei restaurasse a realeza, ele veio para restaurar o sacerdócio do pai Zacarias.
Tchebarai, Chorebaia. Histórias diferentes, caminhos diferentes, mas o propósito mesmo. Então não tem problema se tu prega Jacira melhor que eu. Ei, que você pregue, que o nome dele cresça e que a glória seja dele. Eu não tenho problema com você pregar, eu não tenho problema com você cantar. Canta que eu intercedo, canta que eu dou glória. Pregue, pregue, pregue. É importante que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça. Aleluia. Ô glória, pode pregar, pode pregar, pode cantar, pode cantar, pode pregar, pode cantar, pode pregar, pode pregar, pode viajar, pode ir para os quatro cantos da terra, seja a boca de Deus, seja a trombeta de Deus, e você, missionária Vânia, eu fico orando, eu fico torcendo, eu fico te empurrando com a minha oração. Vai aonde os meus pés não chegarão, sobe! Nós somos nascidas para cumprir propósito. Oh, glória! E eu não sei que maldição é essa dessa régua que estão medindo, dizendo, não pode fulano andar com ciclano, porque não está no mesmo nível, porque não está na mesma prateleira, porque não está... Ei, quem é você na fila do pão? Teve gente que morreu, teve gente que foi para calabouços, teve gente que foi para cova de leões, para dentro de fornalha. Quem é você? Essa igreja estranha, essa reuniões esquisita, tá com os dias contados no meio de nós. Tá. Porque quem nasceu para cumprir propósito já está se levantando para que a glória dele se manifeste. E não tem nada maior. Se ele chega, tudo se torna nada. Não precisa falar não, mas aperta a mão dela e aleluia, em pensamento diga, você é continuação de mim. Eu começo e você termina, eu termino e você começa, você é continuidade minha, não tem grande ninguém aqui, o grande aqui é ele, a estrela é ele, a luz é ele, quem brilha é ele, a glória é para ele, e o nome dele é que a gente veio adorar. A gente tem que acabar com essa meninice no nosso meio. Só vou pro culto se fulano pregar. No dia que ciclano não for, no dia que ciclano prega, eu não vou. O Senhor te repreenda. A voz ouvida nesse arraial ainda seja a voz do Eterno. Ainda seja a voz do Eterno. Na mãe chorabaia. Me desculpe, eu não vi falar nada disso, mas eu já disse que a gente está aqui para cumprir ordem. Oh glória!
E deixa eu dizer uma coisa para você, a gente tem que acabar isso. É uma igreja doente que está fabricando crentes doentes, adeptos. A igreja não foi chamada para fazer adeptos, senhores. A igreja foi chamada para fazer discípulo. Discípulo é faça o que eu faço. Olhe para a minha vida, olhe para o meu caráter, olhe para a minha postura, olhe para... Ei, adepto! Ei! Adabaias! Adeptos são cultos humanizados. E aí é outra coisa, daqui a pouco, outra vez eu volto aqui. Onde o homem é o centro. E tudo gira em torno do homem. É por isso que a gente tem vivido o momento do Evangelho em que a gente está trocando cultos por show. E a gente diz, Jesus está lá. Eu tenho uma informação para te dar. A minha Bíblia diz que ele foge dessas rotas. Ele não entra nessas portas, ele não participa dessas conversas, onde o homem é o centro da igreja ainda é, e sempre será Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, que caiam os shows, que se levantem os cultos, que caiam os shows, que se levantem os cultos, o culto, queremos cultos. Culto, 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 culto. Culto transforma, culto liberta. Ninguém vem pro culto com o propósito do culto, volta para casa do mesmo jeito que entrou, porque quem está no culto para ser cultuado é responsável pelo jeito que vai te despedir. O Senhor do culto que vem para ser adorado, na medida que tu chega para adorar, ele não te despede de mão vazia. Show é diferente. Tu paga para entrar, fica com a barriga vazia e volta para casa do mesmo jeito. Jesus está aqui, ele está dizendo: altar, presença, culto. Eu acho que eu estou liberada para continuar. A minha perna está tremendo, gente. Oh Deus! Maria, Jesus, Isabel, Zacarias, Jesus, realeza, Zacarias, João, aleluia, sacerdócio, oh glória, os dois se unem para cumprir o mesmo propósito. João se desenvolve. Deixa eu dizer uma coisa para você. E o evangelho de João e João Batista começa a anunciar. Oh, glória! E aleluia! E quando ele começa a anunciar, ele não seria convidado para os grandes congressos. Por que, missionária? Porque a mensagem de João não abre agenda. A mensagem de João, ninguém quer no congresso. Por que, irmã? Porque não tem o homem no centro. Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Oh, geração difícil que a gente está vivendo. Oh, glória! Quantos anos está fazendo essa igreja? 66
anos. Oh glória, eu posso dizer uma coisa para vocês com todo respeito ao anjo dessa igreja, com todo respeito a essa igreja, que eu não preciso provar o quanto amo e respeito. A fidelidade, a minha verdade já é conhecida do Espírito Santo, e eu sei que ele comunica aos santos. Mas se tivesse um nome aqui que estava na mídia, tinha gente na galeria, tinha gente pelos corredores, eita glória, mas o Senhor chegou aqui hoje para dizer: eu estou restaurando os cultos, os crentes de culto, os crentes de culto, os crentes de culto. Que vem na chuva, que vem no frio, mas porque é movido pelo Espírito. Deixa eu sair, Jesus. Deixa eu sair. Deixa eu seguir, Jesus. João começa a pregar. E ele vai anunciando, dizendo: gente, aleluia. Ele começa a pregar no Jordão. E o sermão do João é sempre o mesmo. Aleluia. Ele veio pregando arrependimento. Porque para ter acesso ao rei, ao filho, tem que passar pelo caminho do arrependimento. Esse é o problema de hoje, que ele não seria convidado. Aleluia. Porque é uma igreja que venha como está e fica do jeito que você quiser, porque Jesus te aceita. Jesus é amor. Eles estão, mestres, eles estão, pastores, invalidando o sacrifício da cruz. Se fosse para mim ficar do jeito que eu fui gerado, ele não precisaria morrer em meu lugar. Ele morreu para produzir mudanças na minha vida. E a gente engole como se estivesse engolindo pão. O céu está aqui e ele está dizendo: igreja! Ele veio para gerar. Gente, eu estou tentando andar, mas ele me puxa para trás. João! Pastor Mário jejuou demais, gente. Pastor Mário orou demais por essa festa. Oh, glória a Jesus. João começa a pregar no Jordão. E ele batiza, e ele vai batizando para o arrependimento. Mas João vai dizendo: aleluia. A mensagem de João é a seguinte: arrependei-vos, 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 porque já é chegado o reino de Deus. Ele está dizendo: o rei já está entre nós, o rei já está habitando entre nós. Arrependei para ter acesso a ele, arrependei-vos para ter acesso a ele, arrependei-vos porque já é chegado, arrependei-vos porque já é chegado, arrependei-vos porque já é chegado. E João levava eles para as águas e os batizava no Jordão. Aleluia. Mas tem uma hora que o evangelho que a mensagem de João é mudada. Quando é mudada, irmã? Quando os fariseus, aleluia, quando aqueles que vêm para questionar se ele é o Cristo, se ele é Elias, se ele é profeta, e eles chegam perguntando: João, tem alguém lá perguntando, e eu preciso levar a seguinte informação: tu está carregando uma caravana que está te seguindo para o Jordão, e tu está batizando com água. Quem és tu? Tu és profeta? Ele diz: não sou. Ele diz: tu és Elias? Ele diz: não sou. Ele diz: quem és tu? Tu és o Cristo? Ele diz: não, eu não sou. Então quem és tu? Para que a gente volte e dê notícia para quem nos enviou, que seriam os fariseus. Ele diz: quem eu sou? Eu sou só a voz, eu sou o eco, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto. Mas eles ficam por ali, questionando, querendo saber, tentando de alguma forma persuadir João. Aí João muda o sermão. Porque com os filhos é arrependei-vos. Para fariseu é raça
de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Sabe o que João está fazendo? João está apontando para a serpente no Egito. Perdão, para a serpente no jardim. Ele está dizendo: tu tentou Eva, tu persuadiu Adão, mas não vem para cá não. Não vem para cá não, porque eu cresci, eu nasci, eu cresci para cumprir o propósito. E não tem problema nenhum de eu morrer para que o propósito comece. Não tem problema nenhum de eu me entregar para que ele cresça. Quem é ele, João? Ele é aquele que eu não sou digno de atar as sandálias dos seus pés. Porque antes de mim ele já era e depois de mim ele será. Olha a propaganda do Evangelho de João, glória, da mensagem do João. João está dizendo: eu estou pregando, gente. Eu estou pregando para arrependimento. Mas ele é maior que eu. Ele é melhor que eu. O discurso dele será mais poderoso que o meu. Ele fará obras maiores que eu. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas ele virá e vos batizará com fogo e com o Espírito. Fica de pé comigo, só para me parar. Eu preciso parar. Aleluia. João! Só para me concluir isso aqui e fechar. João! Quem é ele, João? João está batizando. João está batizando na água do Jordão. E de repente vem surgindo um homem, descendo para ser batizado por ele. E ele lembra da profecia que dizia: João, ele descerá e ele virá, e tu saberás quem ele é, porque virá sobre ele o Espírito Santo. Oh glória! Quando João olha, João diz para os discípulos, para os homens que ali estão sendo batizados, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João batiza, e eu vou trazer de novo a presença dos três. João diz: eu não posso, eu não sou digno. Ele diz: João, para que a profecia se cumpra, eu preciso ser batizado por ti, João. Desce as águas. Imagina, irmãos, João tremendo, João chorando, João pedindo misericórdia, descendo o rei sobre as águas. Ele desce Jesus sobre as águas do Jordão. Quando Jesus é batizando, está sendo batizado por João, logo vem o Espírito Santo em formato de pomba e vem posando, e posa sobre a cabeça de Jesus, e o céu se manifesta, e o Pai se levanta dizendo: esse é o meu Filho amado, a quem me comprais. No batismo de Jesus, diga: o Pai estava presente, Jesus estava presente, e o Espírito Santo presente. João sai dali e continua anunciando. Mas agora o ministério de Jesus dá início, e Jesus também está realizando grandes obras. E a caravana que andava atrás de João está diminuindo, e a de Jesus está crescendo. A de Jesus diminuindo, e a de João crescendo também, irmãos. Aonde João via Jesus passar, dizia: gente, ele é maior que eu não sou sandálias dos seus pés, eu vos batizo com água, mas ele batiza com água e com fogo, e com essa, aleluia. Quem não ia atrás de Jesus? Mas certa vez, eu termino aqui, que dá início a e fecha toda essa mensagem. Os fariseus estão questionando João, dizendo: tu não te importa não, João? Olha lá,
caravana que está andando com ele, agora é maior do que a caravana que está andando contigo. Tá vendo, João? Ele está levando mais gente para as águas, ele está batizando mais do que tu. E é certo que Jesus nem batizava, quem batizava eram os seus discípulos, o próprio texto diz isso. Mas eles estão querendo pegar João, aleluia, e plantar uma semente do mal no coração de João. Aí eles estão dizendo: João, não te preocupes não, a igreja dele está crescendo mais que a tua, o rebanho dele está crescendo mais que o teu, ele está batizando mais que tu. Ai, irmã, João dá um sorriso e ele diz: porventura não é o esposo para a esposa e o amigo do esposo não se alegra quando vê o encontro da esposa com o esposo? Assim sou eu, já é completa a minha alegria. Ele está dizendo: eu, João, preguei para patrocinar esse encontro, cantei para que isso se cumprisse, preguei para que isso se cumprisse. Joga a tua mão para o alto. Capítulo 3, ele diz que ele cresça, e que eu diminua, que ele cresça e que eu diminua. João é preso, oh glória, manda mensageiro saber que alarido é esse que está na terra, que alarido é esse que está na terra. Ei, o discípulo de João sobe, vai até Jesus e diz: tem um homem que é prisioneiro lá no cárcere, quer saber quem és tu? Jesus não responde nada, toca no paralítico, o paralítico sai andando, toca no surdo, o surdo ouve, toca no cego, o cego enxerga, toca no esquife, o morto é ressuscitado. Chama o discípulo de João e diz: agora vai lá, diga para ele tudo que viste e tudo que ouviste. João está no cárcere, quando ouve falar, ele diz: começou! Pega na mão da tua irmã, pega na mão da tua irmã. Oh, glória! Fecha esse corredor aí, porque eu tô vendo daqui é todos crentes. Ei, fecha esse corredor aí, fecha esse corredor aí. Aperta a mão dela e diga: é hoje, minha irmã, é hoje. Hoje tu vai sair daqui cheia do Espírito, cheia do Espírito. Caetés vai ouvir falar do teu Deus, Caetés vai ouvir falar do Deus grande que tu serve. Cadê os vasos? Cadê os vasos? Cadê os vasos dessa casa? Cadê os vasos dessa casa? Cadê os vasos dessa casa? Me devolve o som aqui só um pouquinho. Eu já estou concluindo. Aperta aí a mão dela. Diga: a história não é sobre nós, amiga. A história não é sobre as tuas habilidades, a história não é sobre os seus recursos, a história nem é sobre os teus apadrinhamentos. Aqui menor é maior, aqui quem não tem, tem, aqui quem não é. Ei, a história não é sobre nós, a história não é sobre homens, a história é sobre o Cordeiro, o Filho de Deus. Ei, João diz: eu vi a sua glória, e a igreja de Caetés está aqui dizendo: eu tô vendo a sua glória, 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 a sua glória. Seja cheio, seja cheia, seja cheia, seja cheia dele, saia cheia dele, que ele cresça, 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 que ele cresça. A ele,